Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é a Paula Dorfer, palestrante, escritora, autora do livro O Sucesso Veste Saia e facilitadora e terapeuta em barras de axis. E hoje o nosso tema é como transformar palavras em poder e poder em sucesso. Esse é um dos temas das minhas palestras. Mais precisamente, foi a primeira palestra que eu fiz há mais ou menos 10 anos atrás, com esse tema, como transformar palavras em poder e poder em sucesso. E por que eu fiz uma palestra com esse tema? Porque eu acredito verdadeiramente que há poder em nossas palavras, que a força que há nas palavras podem mudar o mundo. E que o nosso mundo exterior, ele é mudado a partir da mudança do nosso mundo interior. As pessoas dizem assim, o pensamento tem poder, né? Na verdade, o que é um pensamento? São palavras. As palavras que nós pensamos, munidas ou não de som, munidas ou não de imagem, munidas ou não de sentimento, mas são palavras. As palavras constroem o mundo. Tudo que você vê à sua volta hoje, as coisas mais simples e as construções mais faraônicas, um dia foram palavras na mente de alguém que resolveu sonhar e ousou colocar em prática. E dessa mesma forma, hoje nós vamos aprender um pouquinho do poder que as palavras, quando usadas por você de maneira correta, podem mudar totalmente a sua vida, totalmente o seu comportamento, enfim, as palavras elas podem dar vida, né, ou não. Há um versículo que diz assim, no livro de Salomão, da sabedoria de Salomão, no livro de Provérbios, diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Isso é verdade. A partir das palavras você pode tirar uma pessoa de uma situação extremamente difícil e colocá-la novamente cheia de autoestima, vibrando para colocar aquela situação posta pelo chão e superar aquilo, e com as mesmas palavras de forma negativa, você pode tirar uma pessoa de um cargo maravilhoso e levá-la ao chão. Então, verdadeiramente, há poder em suas palavras. Mas o que eu quero falar hoje em relação a isso, ao poder das palavras, foi que anos atrás, quando eu coloquei essa primeira palestra, quando eu escrevi a palestra e quando nós demos essa palestra pela primeira vez, foi algo assim maravilhoso, que muitas pessoas saíram extremamente satisfeitas, dizendo: olha, mudou a minha concepção de vida a partir desse trabalho que você fez. Paula, eu fiquei muito feliz, porque a gente trabalha para isso, para estar ajudando as pessoas a melhorarem de vida. Mas naquela época, o que eu falava em respeito às palavras, que as palavras possuem energia, Não só as palavras, nós somos feitos de energia e tudo à nossa volta é feito de energia. Portanto, a palavra também ela é feita de energia. E quando nós não sabemos usá-la corretamente, nós perdemos grandes oportunidades, perdemos possibilidades de mudança de vida, de crescimento de vida em todos os âmbitos, eu estou querendo dizer, da nossa vida, simplesmente por não saber usar as palavras de forma correta, de não entender o poder que elas possuem, o poder transformador que elas possuem. Então, naquela época eu já dizia isso, há 10 anos atrás, em relação ao poder das palavras, já ensinava um monte de coisa em relação a isso, mas eu acabo de descobrir recentemente algo maravilhoso, cientificamente comprovado, que mudou a minha vida e pode mudar a sua se você atentar para isso e fizer uso dessa ferramenta, e que tem tudo a ver com o poder da palavra, Palavra, primeiramente, é pensada, são os nossos pensamentos. Depois, a palavra é verbalizada, onde nós colocamos ao mundo aquilo
aquilo que nós pensamos, e a palavra, o poder da palavra escrita. Tudo na vida que é importante, meu querido, minha querida, é escrito. Se você tem um nome, é porque a sua mãe, né, lá quando você nasceu, seus pais te registraram, você teve uma certidão de nascimento, então você existiu para o mundo com esse nome. Quando você se casa, você lá assina uma certidão de casamento, senão não tem validade o seu casamento se não tiver essa certidão. Estou dizendo em relação à lei, não a sentimento, nada disso, você não entende, né? E quando você conquista a sua primeira casa, é lavrada uma escritura. Se a sua casa não tiver escritura, ela não é legalmente sua. O que eu quero dizer com tudo isso, meu querido e minha querida? Que tudo na vida que é importante tem que ser escrito, tá? Então nós temos 3 tipos importantes em relação à palavra de poderio que nos empoderam em relação a isso. Que é a primeira palavra pensada, depois a palavra falada e depois a palavra escrita. E chegou até nós uma ferramenta fabulosa, vinda diretamente dos Estados Unidos. Lá já existe essa ferramenta há cerca de mais de 20 anos, né? Quem descobriu essa ferramenta foi um psicólogo e psicoterapeuta chamado Gary Douglas. É uma ferramenta que chama-se barras de Axis, né? Ou lá Axis Bars. Falando americanamente falando aportuguesadamente, nós chamamos de barras de Axis. O que seria, na verdade, essas barras de Axis, né? O Gary Douglas, ele descobriu 32 pontos ao redor da nossa cabeça que, estimulados com sutis toques por um terapeuta, esses pontos eles fazem como se fosse uma barra dentro do cérebro. Por quê? Porque quando você estimula com os 2 dedos, dá uma conexão neural na hora. E essa conexão neural, ela vai de um lado ao outro da cabeça, porque os pontos são estimulados, né, de forma a ser de um lado e do outro ao mesmo tempo. E o que acontece com essa conexão neural? Ela desbloqueia situações e considerações que você tem a respeito de uma série de coisas durante a sua vida, que você comprou aquilo como verdade, mas de fato não é verdade, situações que foram impostas para você e não deixam com que você cresça, tá? Por exemplo, Paula, que situação? Vamos falar na questão de não merecimento. Muita gente não tem as coisas porque acha que não merece. Porque durante a vida foi colocado para ela, esse brinquedo é caro, não é para você. Esse emprego não dá para fazer o curso de especialização, não é para você. Ixi, aquela coisa nunca o seu pai vai poder, isso é para rico, entendeu? E aí você cresce pensando assim e deixa de conquistar uma série de coisas que você poderia conquistar. Mas, Paula, você não estava falando do poder da palavra? Exatamente. O que eu falei primeiro, poder, a primeira palavra poderosa, onde nós temos? No nosso pensamento. O que nos causa bloqueio mental. E aí nós não crescemos. Outra coisa que eu digo sempre é em relação a dinheiro, né? Há pessoas que, na verdade, elas não conquistam um padrão financeiro porque foi dito para ela que rico é rico porque não é honesto. E como ela é honesta, né, não vai enriquecer nunca. Foi dito para ela que rico não entra no céu. Foi dito para ela que dinheiro é sujo, lava a mão. Entendeu? Então são essas e muitas outras coisas, né, que bloqueiam as pessoas e não deixam com que as pessoas tenham sucesso na vida. E o que as barras de Axis têm a ver com isso? Elas desbloqueiam essas situações da sua mente e te dão liberdade e possibilidade para você galgar qualquer situação, para que você tenha sucesso em qualquer situação. Sabe por quê, meu querido? No meu curso de barras de Axis, eu te ensino alguns processos verbais
que ao declarar esses processos verbais, você abre infinitas possibilidades para a nossa vida, para a tua vida, né? Como eu abri para a minha quando eu descobri isso. Ao pronunciar esses processos verbais, você faz com que o universo conspire a teu favor. Sabia disso? Pois é. E esses processos verbais, eles fazem toda a diferença na sua vida, porque eles vão trabalhar desde a tua autoestima, da tua autoconfiança, até o seu empoderamento. Mas o que é empoderamento, Paulo? É você sentir-se mesmo que você tem poder de mudar a sua vida, né? E eu não estou falando em religião, gente, Deus é o Todo-Poderoso, né? Ele é o dono do mundo, mas querido, eu acredito que eu não sou a dona do mundo, mas eu sou filha do dono. É assim que eu penso. Como que você pensa em relação a isso? Como você pensa em relação a si mesmo? Você faria negócio com você? Você se contrataria para liderar os seus negócios? Você se contrataria com um cargo de liderança numa empresa multinacional? Você se contrataria como um profissional? Que tipo de profissional você é para você? Sabe, porque muitas pessoas acham que estar na média é tudo. E eu vou te dizer uma coisa aqui, eu não quero falar mal de ninguém, nem nada com a palavra que eu vou usar agora, mas estar na média é ser medíocre. Medíocre é estar na média, não é palavrão nem xingamento, é quem está na média é medíocre. E eu não estou aqui sentada fazendo um vídeo para levantar a sua autoestima, falando de coisas que podem mudar a sua vida para você ficar na média, de jeito nenhum. Eu estou aqui para você mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas à sua volta quando você se empoderar dessa ferramenta maravilhosa que é a barra de Axis, tá? Que no começo, para você... por que eu falo com tanta convicção? Eu vou te falar, tá? Eu falo com convicção porque quando eu descobri isso, foi uma amiga minha maravilhosa, a Cláudia Chagas, que falou comigo, descobriu o barra de Axis. Um dia a gente estava falando ao telefone, ela falou, Paula, você precisa conhecer o que eu conheci. É a sua cara, você gosta de ajudar pessoas, isso pode mudar a sua vida. E aí eu fui procurar, né, algumas informações pela internet, encontrei um vídeo de um neurocientista comprovando cientificamente as mudanças que nas atividades cerebrais e no comportamento que as barras de Axis fazem na pessoa. E eu fiquei fascinada por aquilo, mas mesmo assim eu não acreditei muito ainda. Então eu falei para minha amiga, Cláudia, você não quer fazer uma sessão em mim para eu ver como que é? Querida, foi transformador. Na primeira sessão, eu já desbloqueei coisas assim que me impediam do meu crescimento no dia a dia, do meu crescimento como pessoa, do meu crescimento como profissional, que eu venho da área empresarial. Eu tenho que tomar tem muita tomada de decisão para fazer, muita coisa que eu não posso prorrogar, e isso acontecia muito na minha vida, né? Eu prorrogava, adiava. Então, na primeira sessão, eu vi assim uma mudança completa no meu comportamento, completa. E eu falei, gente, se isso aconteceu comigo, eu quero que aconteça com as outras pessoas. Eu quero ser canal de transformação na vida das pessoas. E essa ferramenta é tão maravilhosa que, além de mudar a sua vida, você pode fazer o curso e ser facilitador disso, ou ser terapeuta disso, porque com um curso de um dia, se você já se torna terapeuta, você pode até ganhar dinheiro com esse trabalho maravilhoso também, por que não? E com 3 você se torna facilitador, ou seja, você pode certificar outras pessoas a trabalharem com isso. Não seria maravilhoso, além de você ter todos os bloqueios que te impedem de ir à frente com os seus objetivos, com os seus sonhos, você desbloquear essas situações e ainda ser muito bem remunerado para isso? Que tal? Então eu quero te convidar, na verdade, é para você mudar a sua vida. Porque, como diz uma amiga do Axis, Axis é para quem quer andar de avião
e de primeira classe, não de carro, ok? Então, eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo para você e até a próxima.